Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje, 28 de março de 2024, quinta-feira, o dia em que Jesus foi preso e começou a apanhar por amor a mim e a você. Mas vamos aqui continuar meditando no capítulo 15 de 1 Coríntios. Hoje os versículos são 29, 30 e 31 de 1 Coríntios 15. Diz assim a palavra de Deus: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigo a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O contexto do capítulo 15, você já sabe, é onde Paulo vai estar expondo e tratando sobre a ressurreição de Cristo, e essa ressurreição também nos garante a ressurreição para a vida eterna com Jesus. Vamos lá ao versículo 29, que diz assim, começa dizendo assim: de outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos. Naquele contexto, havia um costume das pessoas se batizarem pelos mortos, tá certo? Morreu um parente, quem estava vivo ia lá se batizava pelo que morreu, tá certo? Isso era um costume que havia naquele contexto, tá certo? Atualmente existem igrejas que ainda batizam pelos mortos. Não vou aqui citar nome, mas tem igrejas que atualmente tem essa prática de doutrina de batizar-se pelos mortos, tá certo? E outros ainda pregam que existe um purgatório. Então, são coisas muito parecidas, tá certo? Batizar-se pelos mortos e dizer que tem purgatório, isso é muito parecido. Agora, Paulo, ele está confrontando os que se batizam pelos mortos. Ora, se vocês não creem na ressurreição, é isso que ele está dizendo. Se vocês não creem na ressurreição, por que vocês se batizam pelos mortos, tá certo? Porque é isso que Paulo está questionando. Amém? O versículo continua dizendo assim: se absolutamente os mortos não ressuscitam. Ou seja, se vocês estão afirmando que os mortos não ressuscitam, por que vocês estão defendendo essa causa aí, essa coisa de batizar-se pelos mortos, tá certo? Então Paulo está questionando essa prática, essa atitude. Como hoje também nós questionamos, e por que vocês se batizam pelos mortos? Que negócio é esse? Tá certo? Então Paulo está dizendo, se absolutamente os mortos não ressuscitam, ou seja, eles afirmavam, e quem defende isso afirma, e aí, por que vocês dizem que não tem ressurreição, estão se batizando? E aí o versículo vai continuar, Paulo fazendo a seguinte pergunta: por que se batizam por causa deles? Ora, a pergunta de Paulo é lógica, né? Se vocês não creem na ressurreição, por que vocês estão se batizando por causa dos mortos? Então, amados, isso é uma coisa muito clara, assim, Paulo está questionando isso naquele contexto, e para os que creem dessa forma também, hoje, né? Então, por que se batizar pelos mortos, tá certo? Não tem razão para isso. O versículo 30 vai continuar dizendo assim: e porque também nós nos expomos a perigo a toda hora. Ora, se não há ressurreição, não faz sentido Paulo, né? Paulo, naquele contexto, e hoje os cristãos estarem se expondo a perigo a toda hora. Você sabia que no Canadá, eles estão lá, deve aprovar uma lei, não sei, para prender cristão, qualquer pessoa que mencione a palavra, assim como eu estou fazendo aqui nesse momento, qualquer pessoa que fale de Jesus Cristo ou defenda Cristo de alguma forma, eles estão aprovando uma lei no Canadá para prender cristão. Então, assim, aí Paulo está dizendo exatamente isso. E porque também nós nos expomos a perigo todo dia. Se não tem ressurreição, isso não valia a pena. Paulo está dizendo isso mesmo. Portanto, o que prega o Evangelho, quem tem o Evangelho, está exposto a perigo, porque o Satanás existe, ele não gosta de crente, e ele não gosta de Jesus, porque ele é contra Jesus, não gosta de quem é a favor de Jesus, e ele vai se manifestar na vida de pessoas contra quem crê, e naquele contexto, Paulo está exatamente dizendo isso. Olha, eu me exponho todo dia, e está dizendo aqui, aliás, não é nem dia não, é hora, o texto diz hora, eu me exponho a todo instante, estou aqui exposto a todo instante, por causa do Evangelho. Que vale a pena isso, se não tem ressurreição? Então Paulo está argumentando exatamente como forma de pergunta, tá certo? Amém? O texto é muito interessante porque ele vai, no versículo 31,
ele vai exatamente afirmar a condição de que ele diz: dia após dia morro. Ora, o que Paulo está ensinando e afirmando? Paulo está dizendo que um genuíno crente, ele morre, eu vou dizer assim, instantaneamente, todo dia, toda hora, todo instante. Ele mata a sua natureza carnal, ele não faz o que a sua carne quer. E no mundo de pecado obsoleto, onde a imoralidade, as coisas estão aí abertas, escancaradas, um cristão, ele morre toda hora, todo minuto. Ele morre, ele mata a sua natureza carnal, não faz o que a sua carne quer, por causa de amor a Cristo. Aí Paulo está argumentando exatamente isso. E após dia eu morro. Ou seja, a minha natureza carnal, eu não faço o que a minha natureza carnal pensa, quer, não. Porque nós temos uma natureza humana, plenamente humana. Mas também temos o Espírito de Deus, e um se opõe ao outro. Então Paulo está argumentando exatamente isso. E após dia eu morro. Então eu me sacrifico por isso. Eu mato a minha natureza carnal toda hora, todo instante, todo segundo, por causa desse evangelho, por causa de Cristo. Se vocês estão dizendo que não tem ressurreição, eu vou dizer assim, eu estou sendo um otário. Paulo também diria isso, tá certo? Eu sei. E o texto vai continuar dizendo: eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha, o pregador convicto, ele tem convicção da verdade em Cristo, e Paulo aqui está dizendo: eu protesto, irmãos, ou seja, eu não aceito. Paulo está dizendo: eu não aceito essa condição, eu não aceito essa hipocrisia de negar a Jesus, de botar outras coisas diante de Jesus. Paulo está dizendo exatamente isso. Irmãos, eu protesto isso, eu não aceito isso não. E eu vou dizer também, aqui o irmão André, crente em Jesus de Nazaré, não aceita também não nada que seja colocado diante de Jesus. Eu protesto. Estou usando aqui as palavras de Paulo, não aceito, tá certo? Portanto, Paulo vai dizer isso. Tá certo, amados? Essa hipocrisia religiosa que coloca aí muitas coisas diante de Jesus. Muitas. Imagem de escultura, copo d'água, sal, isso é coisa de macumba. Amém? Portanto, eu protesto quem bota qualquer coisa antes de Jesus. Assim, essa é a minha palavra, usando aqui a palavra de Paulo, porque a Bíblia Sagrada é a palavra que o crente usa, tá certo? Ele vai dizer: pela glória que tenho em vós outros. Ou seja, a pessoa que se converte pela pregação de alguém, isso é glória para o que prega, não para se vangloriar, mas é porque Deus conta isso no seu reino. Não, o pregador não se vangloria. Quem se vangloria é hipócrita, que quer se fazer de bom. Então Paulo vai dizer isso: eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros. Ou seja, eu preguei a vocês, vocês creram, isso é glória diante de Deus. Portanto, Paulo vai dizer isso, não se vangloriando de forma nenhuma, mas ele protesta aqueles que colocam qualquer coisa antes de Jesus Cristo. Amém? Isso aqui é uma breve reflexão para a gente pensar. Nós estamos vivendo aí o período da Páscoa, né? E as pessoas colocam peixe aí. Tem que comer peixe? Que conversa é essa? Você tem que comer o que você puder comprar. Se puder comprar bacalhau, compre e coma, mas não associe isso a Jesus Cristo, não. Porque peixe é uma boa proteína. Se você puder comprar chocolate, compre. Tem que comer um chocolate aí. Acho que foi bem porque o dinheiro não dá. Porque é uma proteína, a gente come. Olha, isso nem chocolate é proteína, mas peixe é. Tá certo? É um alimento excelente, mas não associe isso à Páscoa de Jesus, não. Você está colocando, isso é hipocrisia religiosa, tá certo? Quem faz isso por conta religiosa, essa hipocrisia religiosa não dá certo. Portanto, Paulo, no seu contexto, ele está dizendo: se vocês se batizam, vocês estão se batizando pelos mortos, se os mortos não ressuscitam, que hipocrisia é essa, tá certo? Portanto, estou atualizando a palavra, vou mencionar aqui novamente, eu vou reafirmar isso. O cristianismo progressista hoje, nos dias de hoje, ele nega a Jesus. Inclusive, eu vou trazer aqui quais são os versículos que eles já suprimiram da Bíblia. Existem Bíblias aí que estão suprimindo alguns versículos onde Jesus manifesta o seu poder pelo Espírito, porque eles pregam o Jesus humano. A humanidade de Jesus é excelente e o cristão verdadeiro deve praticar a humanidade de Jesus, que é excelente. Agora não dá para dizer que é salvo por causa disso, porque é salvo pela fé no sacrifício da cruz. Amém, amados? Então Paulo, ele está aqui exatamente refutando essas coisas.
Vocês estão dizendo que os mortos não ressuscitam, se batizam pelos mortos. Vocês dizem que então, negócio de purgatório, isso não existe não, irmão. É Cristo morto, ressuscitado, e a nossa fé nele. Então Paulo está aqui, eu também protesto do mesmo jeito que o meu irmão Paulo, e estou aqui ensinando isso para você. A nossa Páscoa é Cristo, creia nele. Coma todos os peixes que você puder, coma todos os chocolates que você puder, mas não bote a sua fé nisso não, que isso é alimento. Agora o alimento da alma é Cristo crucificado e morto e ressuscitado. Deus te abençoe. O que Paulo aqui está refutando é exatamente essa hipocrisia religiosa que diz uma coisa e faz outra. Portanto, Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha uma boa quinta-feira e Jesus Cristo possa ressuscitar aí na tua vida em nome de Jesus. Amém.